Deus é amor, porém ele é fogo consumidor. Ele é o justo juiz e ele não terá por inocente o culpado. Deus irá retribuir cada um segundo as suas obras, sejam elas boas ou ruins. Por isso devemos observar qual destino que queremos e qual que teremos, porque a partir das suas escolhas que você terá o resultado final, o seu destino final decretado, porque Abraão foi beneficiado, foi agraciado pela promessa do Senhor. Enquanto naquele mesmo dia Deus veio trazer punição, juízo para a região de Sodoma e Gomorra, para os ímpios. Para o justo, ele trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Porém, para os ímpios, ele veio trazer a punição, sem mesmo, ao menos, eles serem avisados. Porque o Senhor, quando ele veio para trazer o juízo, já é tarde demais para se arrepender. Deus, ele fala conosco antes de trazer o juízo, porque a partir do momento que nós partimos desta vida, a partir do momento que for decretado a nossa morte, não tem como ser revogado o que Deus falou, porque a Bíblia diz, ela deixa claro, após a morte segue-se o juízo. Após a morte, não terá tempo para arrependimento. Após o decreto da tua morte, quando Deus falar, acabou o tempo dessa pessoa nessa terra, ela pode ser cortada e vai ser lançado no fogo. Isso aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vamos lá em Gênesis 18, onde Deus aparece para Abraão. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado das Carvalhais, em Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostou-se, encostando seu rosto no chão. Então declarou Abraão: meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo seu servo sem deteres por algum tempo. Aqui Abraão, além de ter prestado reverência a Deus, colocando seu rosto em terra, mostrando a sua reverência a Deus, a sua submissão, o seu temor a Deus, ele ainda falou, antes mesmo do Senhor falar alguma coisa, antes mesmo do Senhor trazer a resposta que eu tenho tanto aguardado, eu quero que o Senhor aceite a minha oferta, aceite meu serviço em prol dessa graça que o Senhor trouxe para a minha vida hoje. Ele já tinha certeza que Deus ia trazer a resposta que ele tanto esperava. Ele deu ordem para os seus servos, para a sua esposa, para que preparassem do bom e do melhor, para que fosse servir a Deus, para que ele continuasse na sua jornada, porque é muito forte. O espírito de Abraão estava ligado a Deus. Antes mesmo de o Senhor ter abrido a sua boca, ele já sabia dos propósitos do Senhor. O seu espírito já estava preparado, o seu espírito já estava pronto. Amém? Olha que palavra poderosa. E aí Abraão foi, serviu a Deus, ele comeu, ele e os seus anjos. Provavelmente aqui era já Jesus, né? Porque Jesus ele aparecia muitas vezes no Antigo Testamento para algumas pessoas, para pessoas que Deus achava graça, para pessoas que Deus queria mudar a história, mudar o rumo de suas vidas e daquele povo. Esse homem foi agraciado de uma maneira maravilhosa. Aquele que era já velho e não tinha descendentes, teria como promessa, como resposta da sua fé, uma descendência eterna. Ele é o pai Abraão, o pai de uma nação que é eleita, que é escolhida para glorificar o nome desse Deus. Aqueles que creem, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que não desanimam, mas prevalecem confiando no poder e na autoridade da boca deste Deus, da sua palavra. Aí fala que a Sara riu, né? Que a Sara estava lá nos aposentos e ela ouviu Deus falando, dando esse recado para Abraão. Abraão creu, Abraão não questionou, mas Sara riu, não acreditou.
Ela achou que ela era muito velha, ela não tinha nem mais o seu ciclo menstrual. Ela falou assim, não tem condições, como que a gente nem tem mais relação sexual, como é que a gente vai ter um filho? Ela duvidou, ela viu que condições físicas ela não tinha nem o esposo para ter um filho, né? Mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível àquele que crê. E o pai da promessa, o pai da fé daqueles que creem nesse Deus todo-poderoso, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac, que é o Deus de Jacó, é o Deus do impossível. É o Deus que vai contra todas as circunstâncias. Amém? Ela não poderia ser mãe, Abraão não poderia ser pai, mas é a palavra de Deus que dá o último decreto. É a palavra de Deus que determina o que será e o que não será. E Deus tinha determinado na vida de Abraão que ele teria um filho daqui a um ano após a visita dele à tenda de Abraão. Amém? E aí, eu achei muito interessante no prosseguir qual também foi o intuito de Deus de ter descido à terra. Ele primeiro veio trazer promessa, veio trazer consolo, veio trazer esperança para o seu servo Abraão, porém para os ímpios, porém para os perversos, porém para os profanos, ele veio trazer juízo, ele veio trazer penitência. A partir do versículo 16 do capítulo 18 de Gênesis, diz assim: E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava, a fim de despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Olha só que poderoso, porque Deus fala que ele não fará coisa alguma antes que revele aos seus. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porque eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor. Aqui caminho com C maiúsculo representa Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E aí, deixa claro aqui, no versículo 19, porque eu o escolhi, Deus escolheu Abraão para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor. Assim como Abraão foi fiel, assim como Abraão creu na promessa do Senhor, e ele se tornou o pai de uma grande nação, que hoje somos parte dessa nação, os filhos remidos e lavados no sangue de Cristo. Ele disse para nos conservarmos no caminho do Senhor, que é Jesus. Amém? Praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que lhe tem prometido. Glórias a Deus, santo, santo é o Senhor. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. Descerei até lá e verei se, de fato, o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Os anjos foram lá ver. Os anjos foram averiguar se de fato, ali são os anjos do juízo, foram averiguar se todas as acusações, se todos os gritos, os clamores contra aquele povo era real, era verdadeiro. Porque era por demais grave. O pecado de Sodoma e Gomorra era tanto como nos dias de hoje. Jesus fala que quando ele viria, seria semelhante ao tempo de Noé e o tempo de Sodoma e Gomorra. E é isso que temos visto. Toda essa banalização da palavra de Deus, toda essa promiscuidade, essa profanação, toda essa declaração
da liberdade sexual que temos visto no dia de hoje, né? Porque ninguém pode dizer nada da palavra de Deus em relação à sexualidade das pessoas. A gente tem que ficar quieto. As pessoas são livres para fazerem o que querem, né? Eles não aceitam que a gente venha trazer o conhecimento da palavra de Deus, porque eles querem viver na promiscuidade, assim como era Sodoma e Gomorra, onde todos os homens daquela época, naquele lugar, eram homossexuais. Eram homens completamente levianos, que quando viram os 2 anjos entrando na casa de Ló, eles falaram, bateram lá na porta da casa de Ló. E todos os homens, velhos e jovens, todos, foram lá pedir para Ló jogar aqueles 2 anjos para que eles tivessem relações sexuais com eles. Olha só, eles queriam fazer daqueles anjos os seus objetos sexuais. Toda aquela homarada safada, sem vergonha, queria estuprar os anjos. E Ló, desesperado, porque ele sabia que aqueles homens não eram qualquer homens, eram anjos. Eram, vamos dizer, um livramento da parte de Deus, que ele reconheceu ali que era uma graça do Senhor, por conta de Abraão, não por conta de Ló, porque Ló, ele seria também morto se Abraão não tivesse intercedido por ele. Por amor a Abraão, o Senhor poupou a vida de Ló e da sua família. Porque Ló não era justo como seu tio. É de tanto que as suas filhas mais à frente foram e agiram segundo a sua carne, segundo os seus próprios pensamentos. Não recorreram a Deus. Porque Ló, assim que saiu de Sodoma e Gomorra, Ló foi se refugiar em uma caverna. E nessa caverna ele ficou lá isolado com as filhas, ficou morando por lá. E aí essas filhas crescerem, essas filhas falaram assim, não tem homem nenhum por aqui. A gente vai deixar nosso pai sem descendente, só tem nós duas. Aí ela foi, a mais velha foi, embebedou o pai, se deitou com o pai, ela engravidou e depois aconselhou a irmã mais nova a fazer a mesma coisa e ela fez. E daí vieram os moabitas e os amonitas. Vieram um povo que depois foi perseguidor do povo de Israel. Deus ainda foi tão misericordioso com Ló sem ele merecer. Por conta da justiça de Abraão. Por conta da intercessão de um servo verdadeiro de Deus que era Abraão. Entendeu, povo de Deus? Então, o Senhor, ele faz diferença entre o justo e o perverso. O justo não será julgado igual o perverso. O Senhor trará a sua benevolência àquele que crê, àquele que é fiel, àquele que se mantém no caminho justo do Senhor, que é no caminho de Cristo. Porém, para aqueles que se desviam do caminho do Senhor, para aqueles que estão na promiscuidade deste mundo, para aqueles que estão nos deleites deste mundo, serão punidos com fogo, assim como foi Sodoma e Gomorra. Serão punidos na ira de Yahvé, aqui na grande tribulação, que está muito próximo de acontecer. A ira de Deus será lançada sobre toda a terra, todas as pragas, todas as maldições. Não haverá misericórdia, não haverá compaixão para os ímpios que aqui estarão. Porque a igreja do Senhor será poupada assim como Deus poupou Abraão. Como Deus trouxe sim benevolência para o teu servo, promessa para o teu servo, segurança para o teu servo. Porém, para Sodoma e Gomorra ele trouxe destruição de fogo e enxofre. Ninguém restou daquela cidade. Ninguém. A não ser Ló e suas filhas que correram para uma cidade próxima que ele rogou para que os anjos não enviassem fogo para aquele lugar. E aí eles falaram, tá bom, aquela pequena cidade a gente não vai destruir, mas toda a região será destruída. E o Senhor trouxe livramento para aquele homem. Amém, povo de Deus? Então, vale a pena ser justo, vale a pena ser fiel. E não podemos nos calar diante dessa promiscuidade. O Senhor, ele trará punição para os pecadores desse mundo, para os pecadores dessa terra. Você acha que Deus é amor? Ele é amor, é de tanto que ele deu seu filho unigênito por amor a ti e por amor a mim. O Senhor Deus
veio em sacrifício humano, morreu numa cruz, para perdoar os meus e os seus pecados, para que viéssemos a ter direito à vida eterna através do sacrifício do Cordeiro Santo, que é o Senhor Jesus. E todo aquele que está refugiado em Cristo, todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, será guardado, será poupado da ira vindoura, da ira tanto a que vai acontecer aqui nessa terra, como o lago de fogo e enxofre, que aí é a ira eterna, que será o sofrimento eterno, a fome eterna, a sede eterna, a dor eterna, o arrependimento eterno, que não trará nenhum tipo de misericórdia a teu favor, porque aí já será tarde. Após a morte, segue-se o juízo. O tempo de você escolher o caminho de Deus é hoje. O tempo de você obedecer a voz de Deus é hoje. O tempo de você aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor é hoje. O tempo de você lavar suas vestes espirituais no sangue do Cordeiro é hoje. O tempo de você ser lavado e remido pelo sangue de Cristo é hoje. O tempo de conserto é agora. Porque após a morte não haverá mais possibilidade de conserto, de arrependimento, que aí será tarde demais. O Senhor Jesus está próximo a buscar a sua noiva, a buscar a sua igreja, que é lavada e remida pelo sangue de Cristo, que são os justos, são os santos, que serão poupados das punições que virá sobre toda essa terra de pecado. Esse povo que tem sido amaldiçoado pelas suas próprias obras. E o Senhor trará a resposta segundo as obras de cada pessoa, segundo as obras de cada ser humano. Se nós somos, de fato, estrangeiros neste mundo, se nós somos, de fato, cidadãos do reino dos céus, nós teremos nossa morada já garantida lá, assim que Jesus voltar. Nossa morada já está preparada lá. Se tu tens sido cidadão do reino dos céus. Agora, se você tem sido uma pessoa que se diz cristão, que se diz homem ou mulher de Deus e não tem procedido conforme as escrituras, conforme o testemunho vivo do Senhor Jesus na tua vida, você será punido como Sodoma e Gomorra. O fogo vai cair na tua cabeça. As maldições serão lançadas na tua carne, na tua casa, na tua família. Após o arrebatamento, para ser salvo, precisará passar pela morte, pela praga, pela peste, pelos sofrimentos intensos que virão sobre essa terra. E não haverá misericórdia, porque Deus vai dar autoridade por 3 anos e meio para o anticristo, para o falso profeta, para o dragão. Todos eles terão poder sobre a terra por 3 anos e meio. E vencerão os santos, quer dizer, matarão aqueles que não renunciarem ao nome de Jesus. Sob tortura, sobre sofrimento, assim será salvo aquele que ficar na grande tribulação. Não desperdice a grande oportunidade que Deus dá hoje para você, que é ser salvo pelo amor puro e verdadeiro do amor do Senhor Jesus. Ele quer, Ele pode e Ele vai te salvar se você assim o aceitar, se você assim o chamar, o clamar. Ele não rejeita todos aqueles que o Senhor trazer à sua presença. O Senhor fala: de maneira alguma lançarei fora todos aqueles em que o Pai me enviar. Se você aceita o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, se você quer e deseja, é só você pedir no teu coração: Senhor Jesus, faça morada na minha vida, faça morada no meu coração, seja rei sobre o meu viver, e que eu venha, em nome de Jesus, experimentar deste amor, experimentar dessa graça maravilhosa, que é ser salvo através do seu sacrifício santo. Não foi em vão que o Senhor fez naquela cruz, não foi em vão. Ele pode, Ele é e Ele faz. O Senhor Jesus, Ele te chama ainda hoje para um conserto, para uma restituição da tua vida espiritual. Amém? Shalom Adonai a todos. Peço que inscreva-se no canal se você não é inscrito.
deixe o seu like, ative a notificação, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer das Escrituras Sagradas, porque é momento de pregarmos. A grande perseguição está muito próxima de acontecer. Em breve não poderemos mais falar da palavra de Deus como ela é. Amém? Então vamos aproveitar o pouco de tempo que temos e vamos levar a palavra do Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus, porque em breve ele voltará e buscará aqueles que são remidos e lavados no seu sangue. Aleluia, glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.